você como líder olha para isso, a sua visão empreendedora que você construiu, como você olha isso para os seus times? Eu já fui essa pessoa reclusa, técnico que ficava ali fechado numa sala, e esse técnico acabou dando certo e criando uma empresa por uma série de razões. Uma delas foi inclusive a visão para o futuro, a visão inovadora, mas tinha um pouco do sangue empreendedor que veio de família. A pessoa que tem vontade de crescer, e aí vai muito da pessoa também, né? Ela tem que ter esse viés empreendedor. Se ele for um bom técnico, ele vai chegar num momento que ele vai falar assim, pô, eu estou fazendo muito bem para os outros, por que eu não posso fazer para mim? E aí ele vai querer abrir uma empresa. Só que, quando você faz isso, sem o conhecimento corporativo, de repente não tendo passado por uma grande instituição, ou tendo uma boa base, você acaba abrindo a empresa e batendo muito cabeça. Em algum momento você tem que virar a chave, precisa se virar a chave, senão você vai ficar dando murro em ponta de faca, e entender que você precisa expandir o seu horizonte, não só para conhecimento técnico, mas para outros conhecimentos, porque você vai chegar num limite de crescimento, você não vai conseguir avançar dali. Isso eu estou falando porque isso aconteceu comigo, essa foi a minha história. Você cresce até um ponto que não consegue, você começa a se perguntar o que está faltando. Eu não sei quantos de vocês aqui, acho que a maioria aqui é empreendedor, mas eu não sei quantos de vocês chegou nesse limite de crescimento e começou a olhar em volta se perguntando o que está faltando. Né? E é onde você começa a buscar respostas, você começa a buscar mais conhecimento. E aí você começa a aprender sobre gestão estratégica, sobre empreendedorismo, a ter um pouco mais de coragem para empreender, porque querendo ou não, isso requer muita coragem. Né? No Brasil do caos tributário, né? Pois como bem colocado pelo nosso colega, né? O Brasil desse manicômio tributário que nós vivemos, requer muita coragem. Mas muita vontade. Eu acho que o principal é ter a vontade do crescimento e entender que você não é dono da verdade, que você não sabe de tudo. Sempre está aberto a novas experiências. Eu estou aqui escutando o Luiz falar e, puxa, Luiz, eu agradeço pela aula, porque você realmente deu muitas informações valiosas. E tem que ter essa vontade de crescer, tem que ter essa abertura de poder aprender, entender que você não sabe de tudo. Eu acho que o principal para você criar esse ambiente é também você, digamos, instigar os seus colaboradores até essa mentalidade também. A propiciar o crescimento para todos. Não é porque você tem um colaborador ali que é um bom técnico que você vai limitar o crescimento dele a técnico. Você pode, aliás, isso também acaba vindo a seu favor. Você pode ensinar ele a ter um pouco mais de visão de gestão, uma visão estratégica, mostrar algumas situações que vão fazer com que ele cresça, que ele some essa expertise técnica a uma expertise de gestão, uma expertise estratégica. Mesmo se ele for um bom parceiro para você, ele vai acabar te entregando um resultado melhor, mas você tem que propiciar isso, você não tem que limitar o crescimento da sua equipe. Muito pelo contrário, você tem que estimular que ela cresça. E, vamos supor, você tem um técnico que está indo muito bem tecnicamente, por que não fazer uma experimentação de dar um pouco de visão estratégica para ele, para que ele possa somar isso e te entregar um resultado melhor ainda. Então você tem que instigar o crescimento dentro da equipe. E é o que eu procuro fazer sempre. Nem sempre isso dá o resultado esperado, tá? Tem gente que você entrega esse ouro, como muitos chamam, né? E a pessoa ou não é para ela, ou ela não consegue, ou ela não quer, e aí você como líder precisa entender isso também em alguns momentos. E falar, ok, ela não quer avançar, esse é o limite dela, ou não é o caminho que ela quer, e tudo bem. De repente até procurar uma outra pessoa para dar essa oportunidade, e não significa dispensar, pelo amor de Deus, não é isso. Tá? Mas de repente entregar essa oportunidade para um outro colaborador que esteja mais disposto a aprender e a fazer um bom uso desse conhecimento. Eu acho que conhecimento, desculpem aqueles que de repente se ofenderem com isso, e não enxerguem isso com maus olhos, conhecimento não é para todo mundo, conhecimento é para quem quer. Eu acho que isso é importante colocar. E não são todos que querem, infelizmente. O que é diferente da grande maioria aqui, por isso que eu pedi desculpa caso alguém se ofenda, porque os que estão aqui, pleno sábado de manhã, escutando um painel sobre crescimento, acho que todos querem, né? Todo mundo quer. Não, você falou uma coisa verdadeira, André, porque eu vejo muito nos meus mentorados, aqueles que buscam uma mentoria de carreira e um desenvolvimento, eles já têm
ou eles já enxergaram alguma questão e que eles querem desenvolver, ou eles foram orientados por um líder, né, que identificou questões que precisam ser melhoradas e que essa pessoa procurou uma ajuda para isso, né? Eu vejo muito que as pessoas, quando eles me procuram para mentoria, eles começam buscando as respostas do lado externo, né? O meu líder não me deu oportunidade, o meu ambiente é tóxico, eu tenho pessoas que não estão me ajudando. E aí a gente precisa primeiro começar a olhar internamente, né? Quais são os seus talentos, quais são os seus valores, quais são os pontos que você entende que precisam ser desenvolvidos, e aí começar a conectar isso com o mundo externo, né? Porque isso pode virar a chave para essas pessoas que você falou, de repente conhecimento não é para todos. Às vezes tem um pedacinho daqueles que não tem ainda essa motivação, mas quando eles fazem uma reflexão mais profunda sobre si, sobre suas características, isso desperta algumas coisas, né? Olhar para si primeiro e depois olhar para fora, para como pode contribuir. E só chamar a atenção para um detalhe que você colocou aqui, né? Às vezes a pessoa não enxerga. Às vezes o líder está enxergando esse potencial e está tudo bem com isso. Só que aí eu vou dizer isso, tá? Palavras do André. O líder tem a obrigação, moral até, se ele identificar isso num colaborador dele, de provocar, de instigar, de permitir esse crescimento, incentivar esse crescimento. Porque o ganho é mútuo. O ganho é mútuo. Não adianta você falar assim, poxa, eu vou dar esse poder de conhecimento para o meu colaborador, ele vai virar meu concorrente, até brincando um pouco, parafraseando com o início dessa pergunta, né? É lógico que eu não penso desse jeito, eu penso muito pelo contrário. Eu acho que se você permite que um colaborador seu cresça, ele pode virar um excelente parceiro para você. Ele vai te ajudar a ir mais longe, né? Se ele virar um concorrente, tudo bem, aconteceu, mas cabe a nós também tomar algumas providências ali para incentivar que ele esteja do nosso lado, né? Mas incentivar esse crescimento é importante, fazer com que a pessoa enxergue que ela tem esse potencial pode ser mais importante ainda.